Existe uma técnica que literalmente me impediu de enlouquecer. Sim, e eu nunca falei isso com tanta profundidade como eu vou te falar hoje, para que você entenda. Porque teve uma época da minha vida que eu estava completamente destruída mentalmente. Eu já tive dinheiro, eu já tive sucesso, eu já tive conforto, eu já tive casa grande, bonita, e depois eu acabei perdendo tudo. Eu perdi tudo. E quando minha primeira empresa quebrou, eu entrei numa depressão profunda, mas tão profunda, pensamentos suicidas, ansiedade, tristeza, um medo constante. Eu acordava e dormia com esse medo. A minha mente era um verdadeiro inferno. Não sei se você já passou por isso ou está passando por isso. Eu tinha tanto medo de passar fome, medo de não conseguir alimentar os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Um medo assim do futuro, eu não podia pensar no futuro, que aquilo me deixava louca. Medo do que ia acontecer comigo. Eu me sentia muito insegura e pior, eu não sabia lidar com meus próprios pensamentos. Eu não sabia lidar com tudo aquilo que vinha, todas aquelas informações negativas que vinham toda hora na minha mente. Hoje eu percebo que tem gente que não está cansada da vida, mas está cansada da sua própria mente, porque era assim que eu me sentia e assim que eu vejo hoje nas minhas mentoradas. Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou te mostrar 3 coisas que mudaram a minha vida e que fizeram a reconstrução mental de verdade. São 3 técnicas que eu quero te mostrar aqui, 3 coisas que eu utilizei que me ajudou a fazer a reconstrução mental de verdade. E isso você pode aplicar agora. Primeiro eu vou te mostrar uma técnica exata que eu aprendi, que me tirou do modo pânico. Era a primeira coisa, e eu faço isso hoje com as minhas mentoradas também. E ele me coloca em modo de ação. E foi assim que eu comecei a fazer a mudança. Então você também pode aplicar agora. Eu quero que você pegue agora já um problema, independente de qual ele que seja, e você vai fazer a técnica comigo e você vai já perceber no final como é que você se sente fazendo essa técnica. Segundo, eu vou te revelar por que a maioria das pessoas ela consome conteúdo, ela se emociona, ela acha lindo, ela comenta, mas não muda absolutamente nada. Por quê? Porque existe uma diferença brutal de quem transforma conhecimento em resultado e de quem pega esse conhecimento e entende como entretenimento. E você vai entender exatamente aonde é que está esse erro. Terceiro, eu vou te contar mais um segredo aqui que reorganizou a minha vida de um jeito que nem eu esperava. Não é motivação, não é técnica, é algo muito profundo. Talvez seja exatamente isso que esteja te prendendo sem você perceber. Eu sou a Joyce e esse canal se chama Lucrando com Estratégia, porque aqui eu não ensino teoria bonita, aqui eu ensino coisas que me fizeram sobreviver, fatos e dados reais, coisas que eu testei na pele, no caso real comigo, com meus 3 filhos, para criar que eu tinha. Então todo esse tempo eu fui criando mecanismos para eu sair, para sobreviver, um casamento que não se sustentava emocionalmente e uma empresa que afundou. É sobre tudo isso que a gente vai falar, como que tudo isso está junto e misturado, porque sim, a gente não vive nada disso separado. Então, estratégia para mim nunca foi só sobre dinheiro, foi sobre não enlouquecer. E é isso, eu quero que você agora já aproveite esse momento. Se você não se inscreveu no canal, faz isso agora, se inscreve, porque aqui eu tenho muito conteúdo sobre estratégia mental, sobre emocional, sobre negócios. Toda semana tem vídeo novo e se você não quer perder o que vem pela frente, então se inscreve logo aqui. Agora deixa eu te contar do início. Essa história, ela começa no momento em que eu carregava o mundo inteiro nas costas. Eu tinha 3 filhos para criar, o meu marido tinha problemas com vícios, eu não me sentia protegida emocionalmente, eu sentia toda a responsabilidade que caía sobre mim e quanto mais eu tentava controlar tudo, mais eu me afundava. Sabe aquela sensação de tentar segurar a água com as mãos? E quanto mais força você faz, mais ela escapa? Era exatamente assim. A ansiedade não diminuía o esforço. Ela simplesmente crescia aí dentro de mim. E isso não é fraqueza, é biologia. Mas na época eu não entendia nada disso. E quando a mente ela não encontra essa direção, ela entra em loop.
ela começa a repetir o mesmo cenário de medo centenas de vezes, como se fosse ensaiando uma catástrofe que talvez nunca aconteça, e a maioria das vezes sim acontece, porque é a nossa autoprofecia, né? Então, os dados já confirmam que eu vivia na pele tudo isso. Uma pesquisa recente, ela revelou que 45% dos brasileiros entrevistados, eles afirmam sofrer de ansiedade, com prevalência ainda maior entre as mulheres. Sim, chegando até 55%. Eu estudei sobre isso. E lá em 2024, o Brasil registrou um número recorde de afastamentos do trabalho por transtornos mentais, totalizando quase 500 mil de licenças médicas, um aumento de 68%, se eu não me engano, de 2023 para 2024. Então, veja só, não era só eu, não sou só eu, é a maioria, e eu vejo isso nas minhas mentoradas que eu atendo. Não é uma fraqueza, é como se fosse uma epidemia. Mas lógico, naquela época eu não sabia nada desse dado, eu só me sentia sozinha nesse caos, sozinha. Então eu comecei a ler desesperadamente, porque na época nem computador a gente tinha, não tinha celular, né? Eu tenho 60 anos, então imagine de quantos anos eu tô falando. E eu lia desesperadamente para tentar entender a minha mente, o que tinha ali. E a técnica que me mudou tudo foi quando eu li, entre todos os livros que eu li muito sobre Dale Carnegie, que ele tem aquele livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E nesse livro ele ensina uma estratégia que você aplica lá em 3 etapas, que é como você enfrenta essas preocupações. E primeira coisa que ele fala é o seguinte, que é por isso que eu quero que você pegue uma ideia sua ali, uma preocupação sua, um pensamento seu que está ali colado na sua mente agora. Eu quero que você faça essa técnica comigo agora. A primeira coisa ele fala, pega a cena, pega o cenário, pega a preocupação, né? E olhe para aquela cena. Então tá, tô aqui preocupada, vou pegar o exemplo de uma mentorada minha, eu levei um processo trabalhista. Então, aqui ele fala, separa essa preocupação, separa e deixa ali do lado. E ele nos ensina a adotar uma atitude mental voltada para a ação. Lá nas minhas mentorias eu explico sobre o poder de quando você olha para o problema de cima e você começa a dissipar ele. Mas aqui eu quero ser mais prática e falar só de como você pode aplicar ali de uma forma mais técnica, né? Então, ele é voltado para a ação, essa técnica que eu tô falando. E ela te ajuda, claro, a eliminar a ansiedade e lidar com o problema de forma mais objetiva, prática, serena, leve, mas que você vá para a ação, percebe? Então, parece bem simples, mas quando você está lá no fundo do poço, nada parece simples, né? Mas ainda assim eu conseguia, com muito custo, colocar isso em prática. E ele chama essa técnica de picar o medo, dividir o medo, fracionar o medo, né? Qualquer uma dessas falas você escuta várias formas. Porque o medo, ele vira um monstro quando ele fica na nossa cabeça de forma abstrata, né? E ele fica enorme. Então, quando ele fica enorme, ele fica muito difuso e fica também sem forma. E você não consegue lutar contra algo que você não tem um contorno sobre ele. Parece que ele te engoliu. É assim que parece. Então, eu quero trazer um exemplo real aqui da minha vida para você poder aplicar ali. Então, beleza. A funcionária me colocou na justiça. Né? Pega ali o seu tema agora. Na época, isso aconteceu comigo também, eu enlouquecia. Eu não dormia, eu não comia, eu emagrecia, eu tinha dor de estômago, eu tinha diarreia, eu tinha muita fome, eu tinha pouca fome. Eu sofria antes, durante e depois de tudo. Porque na minha cabeça eu já tinha perdido a ação. A minha mente já tinha trazido o pior cenário. E que eu já estava sem dinheiro, que eu já estava na rua com os meus filhos. Aquele medo que já vinha, ele se transformava no pior. E era um loop constante o tempo inteiro, aqui. Então, tem gente vivendo a mesma dor 300 vezes na mente, antes mesmo dela acontecer de vez na realidade. Por que eu sei? Porque eu já passei por isso. Por que eu tô te falando aqui? Porque não tô falando de uma técnica, de um livro, não, eu vivi de forma real e sobrevivi usando essas técnicas. Eu fiz a primeira pergunta técnica que você vai fazer dentro dessa técnica. Qual é a pior coisa que pode acontecer nesse caso? A moça me levou para a justiça. Quando
você faz essa é a primeira pergunta da técnica. O que de pior pode acontecer? Anota aí, para você não perder. A pior coisa é eu perder a ação e eu ter que pagar. Essa é a pior coisa. Anota então, pior coisa, e você vai fazer com o seu tema aí. Isso era de fato o que tínhamos de concreto, concorda? Isso tinha forma, isso fazia sentido. Então vem a segunda pergunta que você faz. Ó, nós estamos fracionando ou picando o medo, picando a preocupação, percebe? O que eu posso fazer agora com o que eu tenho? Aí a primeira coisa vinha, não posso fazer nada, não posso... Não, claro que pode. O que eu posso fazer agora? Vai repetindo a pergunta até aparecer a solução. Às vezes eu tinha que repetir 10 vezes. O que eu posso fazer agora com o que eu tenho? Claro, o que eu podia fazer? Reunir todas as provas, arrumar uma testemunha, conversar com um advogado, negociar honorários, parcelar se precisar, tá? Percebe? Vem surgindo as ideias, mas você tem que ir forçando a tua mente para ela ir trazendo, porque ela tá tão ali naquele looping que ela até que abre, entende? Então você vai precisar fazendo essa pergunta, né? O que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Essa é a segunda pergunta. Tá anotando, né? E aqui está uma das maiores verdades da vida. O sofrimento diminui muito quando quando a nossa mente ela entende que existe uma direção, que existe uma possibilidade. É como se fizesse isso e entrasse um sol aonde tem escuridão. É muito interessante. Uma pessoa perdida no mar, ela entra em desespero total. Já tem estudos que falam sobre isso, já tem, sabe, não preciso nem entrar em detalhes aqui. É mais ou menos assim. Se você está lá no mar e você está naquela escuridão, mas se você vê um farolzinho, mesmo longe, mesmo fraco, você suporta continuar nadando até lá. Olha que interessante o que é a nossa mente, gente. Não porque o perigo sumiu, não é isso, mas é porque existe uma direção. Existe uma luz no fundo do túnel. Existe uma grande esperança de você chegar lá. Percebe? E a esperança, o que ela faz dentro da gente? Gera energia. E quando ela gera energia, parece que você diz assim, meu Deus, eu não sei de onde que eu tirei forças, mas eu consegui. Então, quando a ansiedade e o medo, eles são sentimentos implacáveis, eles podem ser também debilitantes e drenar a nossa energia. Quando você não consegue enfrentar eles, eles drenam tudo que você tem de poder, de força, de coragem, de energia. Se drenam, inclusive, a parte, tudo que você tem de emocional e de física, de força física. Então, para muitas pessoas, preocupar, ela começou a ficar uma situação meio que automática. Porque ela não conhece, ela não sabe a técnica de como sair daquele looping. Então, olha só, se esse vídeo está fazendo sentido para você, me dá um like agora, que você, além de me ajudar, vai ajudar muitas pessoas que precisam saber disso. Faz isso agora. Quando você dá um like, leva esse conteúdo para mais pessoas, porque o YouTube entende e ele vai captando essas pessoas que precisam dessa informação e ele vai levando para mais pessoas. Assim como eu passei. E hoje, por tudo que eu passei e tudo que eu descobri de como você pode mudar e criar uma nova vida e uma nova mentalidade, eu quero ensinar e quero ajudar vocês. Então me ajuda, porque a lei do universo aqui, ela começa a fazer, a lei do dar e receber começa a funcionar para você também. Você vai ver eu falando sobre isso também. E agora eu quero falar sobre o outro que eu te falei, que são 3, né? Já passamos por um. O erro que a maioria comete. Só que aqui tem um problema sério. Muito sério. A maioria das pessoas, ela se emociona, ela acha bonito, ela compartilha a citação dos stories, mas na hora que precisa realmente parar para aplicar uma técnica, ela não faz. Então, eu tenho uma regra na minha vida até hoje. Eu não compro outro livro antes de eu aplicar o que aquele livro que eu tô lendo me ensinou. Por quê? Porque as pessoas acabam não colocando em ação as coisas. O problema não é a ignorância da pessoa, dela não saber, é a inatividade dela. Ela não entra em ação, é a trava. Percebe? Tem gente consumindo conteúdo igual quem coleciona remédio sem nunca tomar.
Eu sei, eu conheço gente que tem remédio para tudo, tem uma caixa gigante, mas porque não vou deixar aqui, por uma hora eu posso tomar, posso precisar, e nunca tomou aquele remédio. Ou vai no médico, o médico receita, vai lá e compra, deixa em casa, mas não toma o remédio. Já viram isso? Já aconteceu isso com vocês? A prateleira tá cheia e a vida é igual. A sua vida deve estar cheia, a prateleira da sua vida deve estar cheia de conhecimento, de coisas que você não toma, que você não utiliza. E conhecimento sem prática vira entretenimento intelectual. Isso mesmo. E o entretenimento intelectual, ele não paga a sua conta, ele não muda nada aí na sua vida. Não organiza a sua mente, não reconstrói nada. Percebe que o meu conhecimento eu precisei utilizar para me reconstruir a minha vida emocional, fisicamente, financeiramente. Percebe isso? Então, a diferença entre quem transforma e quem apenas consome é uma só: a aplicação imediata. Tem que ser imediato. Por isso que eu falei, pega o seu problema agora e faz comigo, aí junto comigo, porque não tem desculpa, você já está me ouvindo mesmo, né? Então, não pode ser amanhã, agora. E eu quero trazer nos meus vídeos sempre com técnicas que vocês já vão poder aplicar na hora. É isso, eu quero que você aproveite o tempo que está comigo. Não quero que você, quando a minha vida melhorar, quando eu... Não, é agora, agora que você vai fazer, né? Com o caos que você tem agora, com o pensamento que você tem agora, com a preocupação que você tem agora, com a situação que você tem agora para resolver, seja ela o que for. Eu quero que você traga sempre para o agora. Falando mais um pouquinho do livro lá do Dale Carnegie, ele aborda muitas maneiras de você trabalhar os seus pensamentos e compreensão, né, da relação entre o cansaço e o físico e as preocupações. Você pode também pegar esse livro e começar a ler, que vai te ajudar muito, porque todo conhecimento que você tem, que você consegue obter e já aplicar, isso vai te acelerar o tempo de vida para você crescer, para você evoluir, para você prosperar. Então, também manda esse vídeo para alguém que sabe que está sofrendo aí no silêncio, porque a gente sofre no silêncio, porque talvez essa pessoa precise aprender aí a organizar seus pensamentos antes que a mente destrua ela, assim como quase destruiu a minha. E você pode mudar a vida de alguém com o compartilhamento desse conteúdo. Então, compartilha agora aí. Vamos lá, então. Quando o ciclo da ansiedade não para. Tem uma coisa que ninguém conta sobre a ansiedade também. Um dos fatores mais prejudiciais da preocupação, o fato é que quanto mais você determina que deve parar de se preocupar, mais você se sente ansioso. Você percebeu que quando às vezes fala, não se preocupe, não fique preocupada, parece que aquilo entra assim, você fala, como que eu não vou me preocupar? Mais gera ansiedade, não é assim que acontece? Eu quero inclusive que você deixe aqui nos comentários se é assim mesmo que você se sente, se você sentiu alguma dessas coisas já que eu comentei aqui nesse vídeo. E isso explica por que parar de pensar nisso é o pior conselho que existe. Então a gente ainda assim tem que se policiar para que a gente não fale isso para as pessoas quando as pessoas estão ansiosas ou preocupadas. Porque a mente, ela não processa comandos negativos desse jeito, sabe? Quando você tenta forçar o aquecimento de algo, você pensa ainda mais naquilo. É igual eu falar para você, não pense no elefante vermelho. A primeira coisa que você vai pensar é o elefante vermelho. Então a mente não processa assim. A saída não é você suprimir, né, mas é direcionar e dar à mente um problema concreto para resolver no lugar do medo abstrato, daquele medo que parece um gigante, percebe? É exatamente o que a técnica faz. Ela não pede que você pare de se preocupar, mas ela pede que você transforme essa preocupação em pergunta e a pergunta em ação. E que isso começa a disseminar, picar, né? E agora eu quero deixar uma pergunta para você responder lá nos comentários. Qual é o maior medo que está te travando agora? Eu quero que você escreva aqui nos comentários, tá? Escreve aqui embaixo, porque às vezes colocar o medo em palavras já é o primeiro passo para ele perder o poder sobre você. Percebe? Quando você escreve a terapia da escrita, você já é como se você tivesse confrontado ele. Então escreve aí para mim.
E agora eu quero falar para você sobre o segundo segredo, que foi além da técnica. Algo que reorganizou a minha vida, mas a minha vida inteira. E eu aplico todos os dias até hoje. E ensino sempre para as minhas mentoradas isso. E é aqui que a maioria das pessoas não espera. A verdade, gente. A verdade. Quem fala a verdade descansa. Vocês já ouviram falar nisso? Porque quem vive na verdade, ela não precisa viver controlando versões. Olha que forte isso. E verdade se chama integridade pessoal. Não precisa viver com medo constante de que alguém vai descobrir algo, alguém vai te falar algo. Você não precisa ficar com medo do que as pessoas vão pensar, um medo do que as pessoas vão falar, porque você não precisa gastar energia mental administrando mentiras, ou então meias verdades. Você não precisa gastar energia com isso. Então, quanto mais eu comecei a agir alinhada com a minha consciência, mais a minha vida foi entrando em ordem. Gente, esse aqui é assunto da mentoria, tá? Mas isso aqui é ouro. Talvez você não entenda o que eu tô falando agora, mas você vai entender. Quanto mais você traz para a consciência o que realmente é importante, o que realmente é real, o que realmente é verdade, mais rápido você chega onde você quer. Porque você elimina tanto a ansiedade, a preocupação e o medo do julgamento, o medo do que os outros vão dizer, do que vão pensar, do que será que essa pessoa está me ligando. E você já sentiu quando alguém liga para você, você vendeu um produto e alguém te liga, você fala, meu Deus, o que deu nesse problema, nesse produto? A ansiedade já tomou conta? Você já pensou coisa ruim? Quando você trabalha em cima dessa integridade pessoal que eu estou te falando, a pessoa pode ligar quantas vezes quiser, mesmo que tenha um problema, você fala assim, tem um problema real, vamos ver o que de pior pode acontecer, o que eu tenho agora para resolver, qual o recurso próprio que eu tenho para resolver e como vamos resolver. Pronto. Percebe? É muito automático isso. Isso não é espiritualidade vaga, não, é estratégia pura. Por isso que você está aqui, lucrando com estratégia. Porque quando você para de sustentar versões falsas, você libera uma quantidade absurda de energia mental. E essa energia, ela vai para a reconstrução, vai para o foco, vai para a presença, vai para aquilo que realmente importa aí na sua vida. Você não dissipa essa energia, você não dissipa o teu foco, você fica ali focada. E é por isso que esse canal se chama Lucrando com Estratégia, porque estratégia não é só ganhar dinheiro, não. Estratégia mental que gera lucro de paz, lucro de tempo. Percebem, gente? Lucro de saúde, lucro emocional, lucro de energia, lucro mental, de sanidade mental. É isso. O dinheiro é só uma consequência, ele vem depois que você organizar tudo isso, o dinheiro vem. Então eu quero te pedir duas coisas antes de fechar esse vídeo. Primeiro, assiste o vídeo de novo, porque talvez lá na segunda vez você entenda mais coisas que eu tô falando e que a tua mente, ela na hora não conseguiu absorver, mas ela vai absorver. Por isso que eu gosto sempre de assistir 1, 2, 3 vezes até a técnica ficar muito integrada dentro de você, porque quando ela fica ali intrínseca, ela é automática daí, né? O cérebro precisa dessa repetição para transformar o insight em hábito. Lembra disso? O cérebro precisa dessa repetição para transformar esse insight em hábito. Ele precisa disso. Tudo que você repete várias vezes, você fica melhor, não é assim? E segunda coisa, se inscreve nesse canal, porque aqui eu não ensino teoria bonita, eu ensino algo na prática para você todas as vezes aplicar na sua vida, porque tudo que me fez sobreviver eu quero compartilhar com vocês. E se você chegou até aqui, é porque você também está buscando mais para sobreviver, né? Então, se você quer reconstruir sua vida, seus negócios, sua família, sua mentalidade, é aqui o teu lugar. E eu te vejo lá no próximo vídeo.